que é isso. Boa noite a todos. Cumprimento os irmãos também com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, é muito bom estar aqui nesta noite, neste momento tão singular na vida desta igreja, porque o ano que vem não será mais o 11º, será o 12º ano, se Jesus não voltar, né? Se ele não voltar, então, e nós esperamos que assim como o Senhor Deus tem abençoado os irmãos até aqui, que Ele continue assim, abençoando a vida desta igreja, que tem sido neste bairro proclamadora do Evangelho de Cristo Jesus. Que Ele continue abençoando a vida do conselho dessa igreja, o pastor, reverendo Márcio, reverendo Paulo, que está aí agora auxiliando o reverendo Márcio, juntamente com o conselho dessa igreja, e abençoe a junta diaconal e todas as sociedades internas e departamentos dessa igreja. O Senhor continue abençoando a vida dos irmãos. Quero nesse momento também convidar os irmãos a abrirem as Escrituras no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Este salmo é um salmo bastante conhecido e nós iremos nesta noite estudar este salmo da palavra do nosso Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar, irmãos, mais uma vez nesse instante. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença em oração, e nós queremos, ó Deus, Te louvar, Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, louvando o Teu santo nome, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade, ó Pai. Nós sabemos que este é um privilégio que o Senhor concede a nós. E nós somos gratos porque o Senhor mesmo é quem nos tem auxiliado, a fim de que nós possamos aqui nesta noite estarmos prestando um culto que seja agradável ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos por esta ocasião tão especial na vida desta igreja. Te louvamos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede a essa igreja. E rogamos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, continue abençoando esta igreja e a edificando, tal como o Senhor tem feito aqui, ó Pai, por meio dos dons que o Senhor tem concedido a cada um desses irmãos. O Senhor continue edificando esta igreja, ó Deus, por meio da Tua palavra, que é fiel, que é viva e que é digna de toda aceitação. E a nossa oração é para que nesta noite haja edificação do Teu povo, Deus, por meio deste texto sagrado que nós acabamos de ler, Senhor. Em nome de Jesus, é que assim oramos, Te louvamos e agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Deus. Meus irmãos, este salmo de número 131 que nós acabamos de ler, ele é conhecido como um salmo de romagem, também em algumas versões denominado de cântico de degraus. Na verdade faz parte daquela coletânea de salmos que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo de número 132, que alguns estudiosos entendem serem estes os salmos entoados pelo povo de Israel quando eles se dirigiam em direção a Jerusalém para aquelas festividades. E alguns destes salmos, eles entendem que eram cantados, né, à medida que os fiéis iam subindo os degraus do templo. Por isso, também chamado aí de cânticos de degraus. E o Salmo 131 faz parte desta coletânea de salmos. E é um salmo, irmãos, como nós podemos observar, que ele, na verdade, retrata
um tema muito importante para nós como cristãos, para nós como o povo de Deus. É um salmo que nos fala a respeito da confiança. Um salmo que nos mostra o seu autor, Davi, humildemente se submetendo à vontade divina e confiando inteiramente nos atos da benevolência de Deus. E ao mesmo tempo, este salmo também, ele nos desafia a confiarmos no Senhor nosso Deus. E a fim de que possamos confiar no Senhor nosso Deus, tal como este salmo nos mostra, nós precisamos, em primeiro lugar, renunciarmos o nosso orgulho. O versículo 1 deste salmo nos diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Note que neste primeiro verso, nós não encontramos aqui o seu autor, Davi, outorgando algo para si mesmo. Nem tampouco encontramos Davi aqui decretando algo para Deus. Nem tampouco também encontramos Davi aqui reivindicando direito algum para com Deus. E a razão é muito simples. É porque Davi sabia muito bem de seu estado humano e pecador diante do Deus Altíssimo. Davi, ele tinha em mente a exata dimensão de sua total dependência de Deus em meio à sua existência e pontualmente em meio às adversidades que ele vivenciara durante toda a sua vida, principalmente depois daquele momento que Deus manda o profeta lá ir e ungir Davi como rei, e a partir de então, Davi começa a vivenciar uma série de adversidades empreendidas por Saul e posteriormente por aquelas nações com as quais ele teria que lutar. E em meio a essa realidade, Davi estava plenamente consciente de sua total dependência de Deus. É por isso que neste salmo aqui, de 131, nós não encontramos Davi aqui se apresentando diante do Senhor Deus de maneira arrogante. Nem tampouco encontramos Davi aqui se apresentando diante de Deus de maneira presunçosa, do tipo dizendo ao Senhor: olha Deus, aqui quem está falando é o rei de Israel. Nós não o vemos assim. Não vemos Davi aqui também dizendo para o Senhor: olha, aqui quem está falando é Davi, o matador de ursos. Nem tampouco encontramos ele dizendo aqui: olha, aqui quem está falando é Davi, o matador de gigantes. Pelo contrário, Davi aqui, ele se apresenta humildemente na presença do Senhor e diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Percebe que as expressões soberba, altivez e procura de coisas grandes demais para mim, elas apontam para a mesma realidade, a saber, o orgulho. E eu quero pontuar distintamente cada uma dessas expressões com os irmãos. E a primeira delas: não é soberbo o meu coração. Por meio dessa expressão, Davi, como eu já disse, ele está declarando que ele sabia exatamente quem era Deus. E ao mesmo tempo, ele está declarando que ele sabia também quem era ele, Davi. E é por isso que ele renuncia toda atitude presunçosa, é por isso que ele renuncia todo orgulho, mostrando que ele, Davi, não reconhecia valor algum em si mesmo e nem tampouco no cargo que ele ocupava, já que ele, Davi, se tornou o rei de Israel. E talvez por este motivo, pelo cargo e importância deste cargo, Davi pudesse se julgar alguém, talvez merecedor, pudesse se julgar alguém, talvez, importante diante dos seus,
e talvez, quem sabe, diante de Deus. Mas ele renuncia a tudo isso. E ele mostra que ele não reconhece valor em si mesmo. Ele mostra que ele não reconhece valor no cargo que ele ocupava. E ele continua no versículo 1 dizendo: nem altivo o meu olhar. Aqui, Davi declara ao Senhor a sua percepção de quem ele era diante de Deus. Não era o rei de Israel falando com um dos seus, mas era o servo do Senhor, que sabia que o reinado que exercia fora concedida pelo Senhor. Era o servo do Senhor que sabia que o povo sobre o qual ele reinava não era o povo seu, mas era o povo do Senhor. E por isso Davi, ele não olha de cima para baixo quando ele vai falar com Deus. Nem tampouco ele olha de igual para igual quando ele vai falar para Deus. Mas Davi, quando ele olha para Deus, ele se vê, ele próprio, Davi, como sendo alguém que está no pó, e Deus como sendo alguém que está governando do alto de sua soberania. É o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E por isso, Davi, ele quebra todo o sentimento de presunção, de achar que é mais do que ele realmente é. Ele se recolhe apenas à sua insignificância. Eu não sou nada diante do Senhor Deus. Por isso, não é soberbo o meu coração. E por isso, não é altivo também o meu olhar. E essa é a tentativa humana, quase que constante, de se julgar importante, de se julgar melhor, de se julgar merecedor de alguma coisa. E por isso, algumas pessoas, até mesmo no meio cristão, no meio evangélico, se julga habilitado a reivindicar alguma coisa ao Senhor Deus. Alguns até mesmo se julgam capazes de decretarem alguma coisa para Deus. Há um pregador famoso aí, e em algumas das suas orações, via de regra, ele termina as suas orações dizendo: e aqui quem está falando é fulano. E ele fala lá o nome dele. Depois vocês procuram no YouTube aí, tá bom? Pergunta no final, depois eu falo. Mas é altivez, é soberba do coração humano. Uma altivez que nós não vemos em Davi. Um orgulho que nós não vemos em Davi. E ele continua dizendo: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E Davi aqui utiliza uma expressão, coisas maravilhosas demais, que às vezes na Bíblia ela é utilizada para se referir aos grandes feitos de Deus. Por exemplo, o Salmo 71, 17 mostra isso. O Salmo 72, 18 mostra isso. Uma expressão que é utilizada para se referir aos grandes feitos do Senhor. E Davi usa essa mesma expressão para dizer que ele, Davi, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. Portanto, qual é a ideia de Davi aqui? A ideia pode ser que ele, Davi, não tenta elevar-se a uma posição divina. Eu, Davi, não me atrevo a querer ser como o meu Deus. Aqui ele deixa claro que o seu desejo não é desejo de grandeza, nem tampouco desejo de renome, nem tampouco desejo de reconhecimento. Aqui Davi, ele quebra toda a vaidade, ele quebra toda a ostentação humana. E Davi quebra tudo isso porque ele, o próprio Davi, ele está satisfeito na providência divina. Alguém que entende a providência de Deus sobre a sua vida, que entende o cuidado de Deus sobre a sua vida, e por isso não anda à procura de grandes coisas, nem tampouco de reconhecimento, de renome. Embora Deus, por sua graça, tenha feito dele, Davi, um rei bastante renomado. Um rei bastante renomado. Na história
de Israel. Não só naquele contexto bíblico, mas na história recente de Israel. Davi é considerado um importante rei da nação de Israel. Mas ele, Davi, não procurava essas coisas. E essa foi uma lição que Davi aprendeu desde o início da sua vocação, do seu chamado. Né? Mesmo ele, Davi, sabendo que já tinha sido ungido como rei de Israel, ele soube esperar o tempo certo, em que Deus o colocaria no lugar que ele haveria de reinar. Ele não procurou antecipar as coisas. E ele teve chances de fazer isso, de dar fim em Saul, já que ele era o ungido do Senhor, e falar: agora eu vou reinar aqui como um soberano. Ele não procurou essas coisas. E agora, diante de Deus, ele continua dizendo: Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas. E essa é uma lição para nós. Porque se nós entendemos a providência divina sobre as nossas vidas, nós devemos estar plenamente satisfeitos com a providência do Senhor Deus. E a providência de Deus me coloca e te coloca exatamente onde nós devemos estar. Ainda que seja por um curto período de tempo. Nós estamos sob o cuidado de Deus. E é por isso que Davi, ele não andava à procura de grandes coisas. E assim nós vemos, em primeiro lugar, que para confiarmos em Deus, tal como este salmo nos mostra, nós precisamos renunciar o nosso orgulho. Mas em segundo lugar, para confiarmos em Deus, tal como este salmo nos mostra, nós precisamos repousar serenamente a nossa confiança no Senhor. O versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Irmãos, vocês já observaram que, naturalmente, diante de determinadas situações e situações adversas, qual é a tendência natural nossa? É glorificar a Deus? É exaltar o Senhor? A tendência natural nossa, como seres humanos, e se vocês forem pecadores como eu, a tendência natural nossa, da nossa alma, é reclamar. Naturalmente, nós somos tentados, em meio a situações adversas, nós somos tentados a reclamar. Somos tentados a murmurar, a lamentar, e até mesmo somos tentados a desfalecer diante de determinadas situações que nós passamos. E é fato que vocês devem conhecer pessoas que iam muito bem na caminhada cristã, até que passou por uma grande adversidade. A perda de um ente querido, a perda do trabalho, uma enfermidade ou uma situação adversa. E aí, diante dessas situações, nós vimos muitas pessoas desfalecerem. Nós vimos muitas pessoas reclamarem, murmurarem, dizerem: essa não é a vida que eu pedi a Deus. Aliás, eu não aceitei Jesus, alguns dizem assim, para passar por isso. Pelo contrário, eu achei que a minha vida com o Senhor, ela seria uma vida isenta de problemas, isenta de dificuldades. Mas agora, quando se vê dessa maneira, alguns lamentam e alguns pensam até mesmo em desistir. Porém, aqui, Davi nos mostra que ele fez calar. Davi nos mostra que ele fez sossegar a sua alma nos braços do Senhor, tal como criança nos braços de sua mãe. E a ideia aqui, irmãos, é como se a alma de Davi se insurgisse contra ele diante de uma situação difícil. É como se a alma de Davi estivesse dizendo: está vendo, Davi? Você serve a Deus, olha o que você está passando. É como se a alma de Davi estivesse dizendo para Davi: Davi, desista desse Deus. É como se a alma de Davi estivesse fazendo o papel da mulher de Jó: amaldiçoa seu Deus e morra. Esse Deus aí não vale a pena servir a ele. Olha o que você está passando. Olha só, ele que mandou o profeta te ungir. Agora você
teve que fugir. Olha só esse Deus que colocou aqui, olha quantas nações você vai ter que vencer. E não bastasse as dificuldades internas, olha os problemas que você está passando na sua família. É seu filho contra você, é irmão possuindo a própria irmã. Olha quanta coisa ruim que está acontecendo na sua vida, Davi. E então, diante desta luta, da sua alma interna, se insurgindo contra o cuidado divino, Davi, ele optou não por murmurar, não por reclamar, ele optou não por desfalecer, mas ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A ideia aqui, irmãos, é de uma criança que chora com fome e a mãe sabe que ele está chorando de fome e ela então toma esse filho nos braços e ela então sacia a fome deste filho. E este filho, depois que amamenta, e é uma experiência vivenciada por todos nós, experienciada por nós, este filho, depois que amamenta, ele tem uma reação natural. E a reação natural da criança, depois de amamentada, depois que a barriga encheu, é de desfalecer nos braços da sua mãe. E ele fica lá sereno, ele fica lá calmo, tranquilo. Tranquilo. Porque ele teve o seu anseio satisfeito pela sua mãe. E desta mesma maneira, a alma confiante, ela também é descrita como estando quieta e submissa, visto estar na presença do Senhor. É assim que Davi se sente. É assim que ele se sente. Porque ele está nos braços do Senhor. Ele está sob os cuidados de Deus. Ele sabe que Deus está cuidando dele. E assim como um bebê se aquietava no aconchego da mãe, Davi sossegava a sua alma nos braços do Senhor. E ele não se perturbava. E a recomendação para nós, povo do Senhor, é exatamente esta. As Escrituras, elas nos ensinam que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. De nós. Talvez você chegou aqui hoje com a sua alma inquieta, preocupado com a segunda-feira, preocupado com a terça-feira, com a quarta-feira, uma série de coisas que você terá que resolver esta semana, mas diga para a sua alma: alma, sossega, alma, fica tranquila, eu estou sob os cuidados de Deus, eu estou sob a providência de Deus, então não se perturbe. Aliás, foi isso que o Senhor Jesus nos disse, em João capítulo 14, 27, o próprio Senhor Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não fique perturbado, não fique atemorizado, mas faça a sua alma sossegar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6 e 7, nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sossegue. Sossegue. Não se inquiete. O Senhor Jesus diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida? Um côvado é isso aqui, aproximadamente 40 centímetros. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 40 centímetros à vossa vida? Eu não consigo. E você também não. Nenhum de nós conseguimos. E o Senhor Jesus nos diz isso lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, tão somente para dizer para nós: aquietai-vos. E Davi, neste salmo que nós
estamos estudando, no Salmo 131, ele diz que ele fez a sua alma sossegar no Senhor Deus. Ele repousou serenamente a sua confiança no Senhor Deus. E por isso ele não se perturbou, e por isso ele não se agitou, mesmo diante das adversidades. Ele sabia que ele estava sob o cuidado de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, para confiarmos em Deus, tal como este salmo nos mostra, nós devemos testemunhar desta confiança, convidando os outros a também confiarem no Senhor. Versículo 3, o salmista nos diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui nós vemos Davi já desfrutando dos benefícios da confiança no Deus onipotente, e já desfrutando destes benefícios, agora ele se volta para os seus compatriotas e os convida a fazerem exatamente o mesmo que ele fez. Davi agora se volta para os seus e diz: conheçam melhor o Deus que vocês servem. E conhecendo melhor o Deus que vocês servem, espere neste Deus. E note que, segundo Davi aqui, os benefícios da confiança baseados não no próprio homem, mas na atuação fiel e perene de Deus, ela tinha um valor constante. Pelo que a própria confiança, na concepção do salmista aqui, ela deve ser perene. A confiança na concepção do salmista aqui, ela deve ser algo constante e inabalável. Por isso aqui Davi está orientando a nação de Israel, os seus compatriotas, a confiarem no Senhor hoje e amanhã, não. A confiar no Senhor enquanto tudo está indo bem? Não. O salmista conclama os seus a confiar no Senhor desde agora e para sempre. O que o salmista está nos mostrando? Ele está nos mostrando que a confiança no Senhor, ela não depende das circunstâncias. Ela não depende das circunstâncias. Ela não depende se o momento é bom, se o momento é ruim. Ela não depende disso. É isso que o salmista está nos mostrando. Ele está nos dizendo que a confiança no Senhor, ela não é momentânea, mas ela é uma experiência permanente. E que, por sua vez, se torna mais visível e valorosa quando a situação ela é difícil. Ela é difícil. Aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, quando as coisas se tornam mais difíceis, mais evidente se torna a confiança deles no Senhor. Porque eles entendem que a confiança no Senhor não é algo momentâneo, não depende de circunstâncias favoráveis. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta aos cristãos que estavam passando por aquele momento de oposição e perseguição, no capítulo 1 da sua carta, ele convida os irmãos a se alegrarem nas provações. Por uma razão simples, porque a fé deles, sendo provada como estava sendo, redundaria em louvor e glória na revelação de Jesus. E nós precisamos entender que as situações difíceis que nós enfrentamos nas nossas vidas, elas têm como objetivo, irmãos, forjar a nossa confiança em Deus. Tem como objetivo fazer com que essa nossa confiança em Deus, ela se evidencie de maneira permanente, se evidencie de maneira constante no Senhor Deus, mesmo que as coisas fujam ao nosso controle. Contudo, elas jamais fogem ao controle de Deus. E olha, que nós lidamos com situações em que nós nos sentimos assim, completamente sem sabermos o que fazer. Pelo menos eu
já vivenciei, tenho vivenciado isso na minha vida constantemente. Mas eu tenho uma certeza de que elas fogem ao meu controle, mas não fogem ao controle de Deus. E há um propósito divino nessas coisas. Há um propósito divino. John Stott, comentando aquela passagem das duas edificações contadas pelo Senhor Jesus, né, a casa construída na areia, a casa construída sobre a rocha, e ele tem uma compreensão de que os vendavais ali são as provações da vida, e ele diz que a fé verdadeira, ela se revela como tal nos momentos de adversidade. E eu concordo com ele, porque algumas pessoas dizem, é fácil confiar no Senhor quando tudo está indo muito bem. Né? Quando as coisas estão indo bem, é fácil, né, louvar a Deus, é fácil fazer um culto de gratidão ao Senhor, né, por aquilo que de bom está acontecendo em nossas vidas, mas oferecer sacrifícios de gratidão a Deus quando as coisas não estão indo bem, isso se torna, evidentemente, um desafio a nós. E certamente foi um desafio para Davi. Mas Davi, ele confiou em Deus. E não só confiou em Deus, ele agora testemunha dessa sua confiança. E agora ele convida outros a também confiarem no Senhor. A repousar a confiança deles no Senhor Deus. E a nossa confiança em Deus tem como objetivo também ser um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Seja aqueles nossos irmãos que compartilham a mesma fé que nós, ou sejam aquelas pessoas que não compartilham a mesma fé que nós, mas que olham para nós, mesmo diante das adversidades, e nos encontra numa postura fiel de confiança em Deus. E estes, evidentemente, serão levados a reconhecerem que há um Deus em nossas vidas e que a confiança que nós depositamos nesse Deus, ela é verdadeira. E que ela não é circunstancial e que ela não é momentânea. E na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de personagens que nós poderíamos aqui, evidentemente, pontuar, mas quero chamar a atenção para pelo menos um personagem do Antigo Testamento, José. José. E nós observamos que a compreensão que José tem de tudo aquilo que ele passou, a compreensão que ele tem é de que tudo aquilo cumpria o propósito de Deus. Mas é interessante que quando a gente lê a história de José, a gente percebe que em todo aquele tempo, José se manteve confiando no Senhor Deus. E o último capítulo de Gênesis, capítulo 50, deixa isso muito claro para nós. A resposta de José evidencia que ele experienciava uma confiança em Deus durante toda aquela trajetória da sua vida. E nós devemos olhar para personagens como esses e aprender com ele sobre confiar em Deus e usar esta confiança em Deus como uma espécie de testemunho para que outras pessoas também possam confiar no Senhor Deus. E eu quero, irmãos, neste momento concluir esta mensagem dizendo que nesses dias que nós vivemos, onde muitas pessoas são motivadas a confiarem nelas mesmas, que nós possamos olhar para este salmo, salmo de número 131, e renunciar ao nosso orgulho e confiarmos em Deus. Porque é a confiança em Deus que traz a correta consciência da incapacidade humana. É a confiança em Deus que traz a correta consciência da nossa dependência do Senhor. E enquanto nós não olharmos para Deus e confiarmos em Deus, nós seremos tentados a confiarmos em nós ou confiarmos naquilo que nós podemos tocar, que nós podemos sentir. E se nós invertermos isso e fizermos isso, essa nossa confiança estará depositada em algo extremamente frágil.
porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Portanto, não confie em você, mas confie em Deus. Eu disse que nós deveríamos olhar para personagens como José, mas eu quero te convidar, sobretudo, para olhar para o nosso Redentor, Jesus. Porque Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele confiou a sua vida ao Pai. Ele confiou sua vida ao Pai. Nos momentos mais difíceis, aqueles momentos da cruz, o Senhor Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E que a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Redentor, que nós possamos confiar em Deus em todo o tempo de nossa vida. E que nós possamos testemunhar dessa confiança experimentada por nós, a fim de que aqueles que não confiam em Deus, ou aqueles que mesmo dentre o povo de Deus têm dificuldade em ter uma fé perene no Senhor, que nós possamos testemunhar dessa confiança, para que estes também possam depositar inteiramente a confiança deles no Senhor Deus. Irmãos, confiemos no Deus que nós servimos. Um Deus que, embora imanente, o Deus conosco, ele também é o Deus transcendente, é o Deus atemporal, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que é Senhor da história e que controla todos os acontecimentos das nossas vidas, que controla todos os acontecimentos do mundo visível e do mundo invisível, o Deus que tem o controle da nossa história em suas mãos. Que nós possamos confiar neste Deus e saber que as nossas vidas estão nas mãos deste Deus. Quando nenhum dia da nossa vida ainda existia, Ele já sabia quem eu era. Ele já sabia quem você era. De maneira que o que nós vivenciamos é aquilo que o próprio Deus escreveu. De maneira que a nossa história não foge ao controle desse Deus. E que nós possamos confiar nele em todo o tempo. E esta igreja, que hoje comemora o seu 11º aniversário, e que até aqui tem confiado no Senhor. E como resposta dessa confiança, o Senhor Deus tem abençoado vocês aqui. E essa igreja possa continuar confiando no Senhor. Essa igreja possa continuar confiando no Deus que a sustentou e a tem sustentado até aqui. Porque vale a pena confiar no Senhor. E a nossa confiança no Senhor, ela não será frustrada. Portanto, confiemos no nosso Deus, tal como este salmo nos recomenda. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu passo a palavra agora para o pastor.